Amém, Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Eu estou feliz, irmãos. E eu estava comentando com o pastor quando ele comunicou comigo, primeiro ele ligou e como eu estava trabalhando eu não pude atender. E logo em seguida ele mandou uma mensagem. E quando eu peguei o telefone, estava lendo aquela mensagem e eu comecei a sorrir. Depois eu expliquei para ele por quê. Porque acho que menos de 2 meses, aproximadamente 2 meses, essa é a terceira vez que isso acontece. Está acontecendo comigo. Deus está substituindo alguém em uma ocasião como essa. Aconteceu 2 vezes em Waterford. Uma foi uma vigília, uma foi aniversário da igreja. E quando ele mandou a mensagem explicando, eu falei, meu Deus, que mistério é esse? Aí a irmã lá em Waterford, ela me animou, pastor, porque ela falou assim que o Pelé, eu não sabia disso, mas ela disse que o Pelé, ele era reserva. E ele, depois que ele entrou, assumiu ali, deu no que deu, e hoje em dia ele é considerado o rei do futebol. Eu falei, se for assim, que Deus continue como auxiliar, sendo substituto, que Deus me use assim. Eu não sei, mas eu estou feliz de estar aqui, irmãos. Estou muito feliz. Quando eu entrei aqui, eu pensei assim, Senhor, eu vou deixar essa mensagem assim, por uma outra ocasião, vou dar uma pincelada. Aí o varão ali, meu Deus do céu, ele estava orando ali, Deus falou no meu coração, prega o que, que Deus colocou o que eu coloquei no seu coração, prega hoje, porque tem pessoas precisando ouvir esta palavra hoje. A ocasião é esta, o momento é este, a oportunidade é esta. E eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas nessa vida. Nós temos aqui recebido grandes coisas desde o momento que começou essa vigília. Um momento de adoração, um momento de oração foi muito maravilhoso. E até agora tem sido gratificante estar na presença do Senhor Jesus. É muito bom a vigília, eu gosto de vigília, eu amo vigília. Eu cresci frequentando vigília. Semana que vem eu vou fazer 29 anos, irmãos. Semana que vem, viu? Os irmãos anotem aí na agenda. Quinta-feira que vem, 29 anos. Não, na outra quinta-feira, dia 24 de setembro. Vou fazer 29 anos e eu cresci frequentando vigília. Meu pai tinha uma chave ali, não sei se tem alguém aqui de Anápolis, mas meu pai ali, ele tinha uma chavinha na igrejinha em Anápolis. E lá tinha uma casa de pau a pique, não sei se os irmãos sabem o que é isso, casa de pau a pique. E a gente ia para ali ainda criança, a gente ia fazer vigília ali. E sempre depois que, na adolescência, depois quando eu casei com a minha esposa, a gente sempre frequentou vigília. E a gente ia de a pé, Hoje eu vim de carro, e é Deus que faz tudo isso. É Deus que faz tudo isso. Abre a sua Bíblia, irmão, porque nós íamos ouvir a palavra do Senhor Jesus também, No livro dos Salmos. Glória a Jesus. Livro dos Salmos. Salmo de número 149, o verso 6. E depois, irmãos, você abre a sua Bíblia, aí ela já está aberta, então você volta lá no Antigo Testamento e abre no livro de Números, capítulo 21, versículo 21. Em Salmo 149, nós vamos ler somente um verso, o verso de número 6. Eu trago um abraço para o pastor de toda a igreja, eu estive conversando com ele essa tarde. Ele mandou um abraço para todos os irmãos aqui, pastora. Amém? Salmo de número 149, verso 6. E depois Números, capítulo 21, versículo 21. Amém. Amém? Diz assim o verso 6. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos. Amém? Números 21, o versículo 21. Glória a Jesus. Aleluia. Diz assim: então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos os teus termos.
Porém, Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até aos filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Jesus. É bom a gente estar assim, porque às vezes a gente até entende melhor a palavra, né, que a gente pode compartilhar. Meus queridos irmãos, eu aqui pouco conheço os irmãos, conheço alguns dos irmãos. Não sei há quanto tempo você serve o Senhor Jesus, não sei há quanto tempo. Eu creio que todos que estão aqui são servos do Senhor Jesus, são salvos em Cristo Jesus. Eu creio que aqui não tem ninguém que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas eu sei que em algum determinado momento da sua vida você aceitou Jesus, eu não sei quanto tempo. Mas você já deve ter percebido, você já deve ter analisado e percebido que o crente, o cristão, ele sempre está em guerra. Ele sempre vive em guerra, não é verdade? Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que até este momento, nós estamos no mês de setembro, do primeiro mês para cá, você tem enfrentado vários tipos de guerra. Talvez eu estou falando para pessoas que este mês tem sido para você um mês de muita guerra, um mês de muita batalha. Quando eu falo de guerra espiritual. Talvez eu estou falando com pessoas que esta semana, talvez para você, foi uma semana de muita guerra, de muita batalha. E eu posso até radicalizar um pouco e dizer que talvez hoje você enfrentou uma guerra muito tremenda para estar aqui, ou talvez para ir trabalhar, ou talvez para estar até mesmo dentro da tua casa. Talvez você está assim nessa noite. Ou seja, você já deve ter percebido que o crente ele sempre está em guerra. Mas se você percebeu ao longo da tua caminhada que o crente ele sempre está em guerra, você também já deve ter percebido que o crente ele nunca perde uma guerra, não é verdade? O crente ele não perde uma guerra. Não porque nós somos bons, não porque nós somos bons demais, os melhores desta terra, mas é porque todo crente, todo mundo que está aqui, todo mundo que aceitou Jesus, que obedece, que teme ao Senhor Jesus, ele possui um general, não é verdade? Nós possuímos um general, e esse general, irmão, ele não perde nenhuma guerra. Nós estamos em guerra, vivemos em guerra, mas nós não perdemos guerra, porque o nosso general, ele não perde nenhuma guerra. Mas a intenção de nosso general Jesus Cristo, irmão, é que nós vençamos as nossas batalhas, as nossas guerras espirituais. A intenção dele não é que nós vençamos com armas dessa terra, com derramamento de sangue, através da raça humana, da ira humana, né? Ou talvez da raça brasileira. A intenção do nosso general não é isso. Até porque a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra, a nossa luta não é contra carne e nem sangue, e sim contra principados e potestades, aonde? Nos lugares ou nas regiões celestiais. Então a intenção dele não é que a gente vençamos as nossas batalhas através do nosso jeitinho, através da ira, através da força. O desejo dele é que nós vençamos as nossas batalhas, as nossas guerras do dia a dia, as nossas lutas, através de armas espirituais, armas infalíveis. Eu estou dizendo que são infalíveis, que não possuem falha. Aí talvez alguém deve ter pensado, que armas são essas? São armas espirituais. E duas delas, irmãos, são citadas aqui no Salmo de número 149, no qual nós lemos. A primeira arma infalível que Deus ele deseja que nós usemos, ela está inserida no versículo de número 6, que diz assim: estejam na sua garganta o quê? Os altos louvores de Deus. Aqui nós temos a primeira arma espiritual. O crente, irmão, que ele possui o louvor de Deus. O crente que louva a Deus, irmão, ele é um crente forte. Talvez você ficou um pouco triste porque você pensou assim, pastor, eu nem sei cantar. Mas quando a gente fala de louvar, irmão,
um dos significados de louvor é reverência, é reverenciar. Quando você foge do mal, quando você foge do pecado, você reverencia a Deus. Então, de certa forma, você louva a Deus. Então, se você é um crente que louva, que possui na sua garganta os altos louvores de Deus, você pode glorificar, porque você é um crente forte. A segunda arma, irmão, ela também está inserida neste verso de número 6, que é a espada de dois fios. Não é? O salmista está dizendo: esteja na sua garganta os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de dois fios. Quando a Bíblia fala de espada, irmãos, a Bíblia vai falar da palavra de Deus. Um dos significados de espada na Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, o que o salmista está dizendo? O crente que possui a palavra de Deus nas suas mãos, ou na sua vida, melhor dizendo, ele também é um crente poderoso, um crente forte. Aleluia. Se você possui, se você guarda, se você convive com a palavra de Deus todos os momentos da tua vida, você também pode glorificar Deus, porque você é também um crente vitorioso. Aleluia. Não é verdade? Você é um crente forte, você é um crente vencedor. Aleluia. Mas algo me chamou a atenção, irmãos. Algo me chamou a atenção porque um versículo conhecido na Bíblia Sagrada, que ele é citado lá no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, vai dizer que o povo pereceu por falta de conhecimento. Aí isso me confrontou, porque o profeta está dizendo que o povo naquela época eles pereceram porque faltava conhecimento. E ele não está falando de um conhecimento intelectual, um conhecimento que se adquire em faculdade teológica, em faculdade secular. Ele está falando de um conhecimento de sabedoria de Deus. E a gente só adquire sabedoria e conhecimento de Deus através da sua palavra. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, então quer dizer que o povo pereceu porque faltou palavra. Ele não está dizendo que o povo pereceu porque faltou louvor. O povo não pereceu porque faltou cânticos. O povo pereceu porque faltou palavra. O povo pereceu porque faltou conhecimento de Deus. Aí Deus começou a falar no meu coração, porque eu sou curioso, eu vou perguntando para Deus, mas o que está acontecendo? E Deus revelou para mim, irmãos, que existem armas que são mais eficazes. Eu vou repetir essa palavra para que você venha entender bem o que eu estou dizendo. Existem armas que são mais eficazes do que as outras. Como assim, pastor? É muito simples. Isso vai depender da guerra que você está enfrentando. Quem aqui já ouviu falar de uma guerra secular, não é assim? Em determinado momento da batalha, você vai ver que se eles estão planejando atacar por terra, eles vão usar as armas devidas para atacar por terra. Se eles vão pelo mar, eles vão usar ali as armas ali que eles se provêm para ir atacar pelo mar. E Deus falou que diante da presença dele é da mesma forma. Sabe por quê, irmãos? O louvor é muito bom. Louvar a Deus é muito bom. Louvar a Deus, irmão, atrai a presença de Deus, não é verdade? Foi o que aconteceu aqui nesta noite. Aleluia. Quando nós louvamos, nós atraímos a presença de Deus para este lugar. Aconteceu com o profeta Eliseu lá no passado. A Bíblia vai dizer lá no livro de 1 Reis, se não me falha a memória, em certa ocasião o profeta Eliseu ele precisava atrair a presença de Deus, porque o ambiente onde ele estava não era um ambiente propício. Havia pessoas ali que não batiam muito bem com aquele momento que ele precisava invocar a Deus. E a Bíblia vai dizer que ele chamou algumas pessoas ali, as pessoas começaram ali a tocar, a louvar, e no momento que eles tocavam, a Bíblia vai dizer que Deus falou naquele lugar. O louvor, ele tem esse poder de atrair a presença de Deus. O louvor tem o poder de espantar também o mal. Era o que acontecia quando Davi, ele dedilhava a harpa ali perante a presença do rei Saul, não é verdade? Quando ele dedilhava, a Bíblia vai dizer que os demônios, que tudo que atormentava o rei Saul tinha que sair, porque o louvor, ele tem esse poder. Eu também creio que foi o que aconteceu aqui nessa noite, quando nós louvamos a Deus, quando o pastor invocou o nome de Deus. Eu creio que não ficou nenhum demônio aqui nessa região, nessa cidade, ao redor de Dublin, ao redor de Manchester, porque o louvor tem este poder. Mas existem momentos nas nossas vidas, irmãos, que a guerra é tão tremenda, que a luta é tão tremenda, que nos falta o louvor, não é verdade? Suga as nossas forças. Suga as nossas forças. E eu gostaria que neste momento você dissesse para o seu irmão a seguinte frase: meu irmão, enquanto Jesus Cristo não voltar,
a guerra vai ser inevitável. Fala assim, não vai ter jeito. Você vai ter que continuar guerreando. Irmãos, não tem jeito. Nós temos que continuar guerreando. E por que eu disse tudo isso? Porque a gente só vence através de as nossas guerras, irmão, através de armas espirituais. Por que eu li o livro de Números 21? Os irmãos vão entender. Quando você olha para o livro de Números 21, capítulo 21, versículo 21, este capítulo ele vai falar sobre o povo israelita. Povo israelita este, irmãos, que eles ficaram por 430 anos ali no Egito, aproximadamente 430 anos. E a Bíblia vai dizer que boa parte desses anos foram anos de sofrimento, anos de escravidão. Quando você volta nos primeiros capítulos de Êxodo, você vai ver que os anos de sofrimento começaram, melhor dizendo, quando o faraó, que não era aquele faraó dos dias de José, ele veio a falecer, e outro assumiu o comando. E quando ele assumiu o comando, ele começou a afligir o povo. Por que ele começou a afligir o povo? Porque quando ele assumiu, irmãos, sabe o que aconteceu? Ele começou a perceber que o povo de Deus era um povo poderoso. Que o povo de Deus era um povo que estava crescendo. Que o povo de Deus é um povo que poderia vir a se multiplicar e eles se tornar um perigo ali para o Egito. Eu estou dizendo, talvez você não entendeu, talvez você não pegou a essência do que eu quis dizer. Eu estou dizendo que quem viu, quem percebeu que o povo de Deus é um povo poderoso foi o inimigo, irmão. Foi o inimigo. Jesus. Talvez você está aqui dentro, você está se sentindo um peito mais fraco aqui deste lugar, talvez da Irlanda. Mas saiba você que até o inimigo, irmão, sabe que você é forte. Sabe que você é poderoso. Ele percebeu aquilo. Talvez você fale, irmãozinha é tão fraca, essa irmãzinha é tão fraquinha. Ai meu Deus, você não sabe, irmão, a potência que está sentada do teu lado. Você não sabe o poder que esse irmão, que essa irmã tem. Até o inimigo sabe disso. E ele ficou com medo e começou a afligir a vida do povo. De modo que o povo já não tinha mais alegria. De modo que o povo já não sabia mais o que era louvar. O povo só vivia na escravidão. O povo estava atormentado pelo aquele homem. Aquele homem que invejou ali, que aquele homem que queria destruir de todas as formas o povo de Deus. E sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que o povo de Deus caiu em si. É muito bom quando isso acontece, quando o povo de Deus cai em si. Eles caíram em si e eles se lembraram, irmão, que eles só estavam naquela situação porque eles queriam. Porque assim, a gente tem vezes que a gente passa por situações e a gente só fica nela porque a gente quer. Porque a gente sabe que a gente tem um Deus todo poderoso. E se a gente clamar Ele, Ele vem, nos socorre e nos tira daquela situação. Eles se lembraram, irmão. É muito importante você lembrar de Deus todos os dias. É importante, não é? Mas se você, por acaso, irmão, você está passando por uma situação difícil, lembre, irmão, que você só está desse jeito porque você quer. Porque se você clamar a Deus, você pedir para Deus, Ele envia socorro. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o povo clamou. O povo clamou e Deus ouviu o gemido do povo. Está em Êxodo capítulo 2, versículo 24. Isso me chamou a atenção. Porque a Bíblia vai dizer que o povo clamou. Ou seja, o povo gritou. O povo clamou por Deus. O povo gritou a Deus. Pediu socorro para Deus. Mas a resposta vai dizer assim, e Deus ouviu o gemido do povo. Olha só que interessante. Aí Deus falou no meu coração. Existe aí uma diferença, irmão. Existe uma diferença. Por que Deus ouviu o gemido e não ouviu o grito? É porque muitas vezes, irmão, o grito, ele é da boca para fora. O grito, muitas vezes, ele sai da boca para fora. Talvez as pessoas estavam ali e elas estavam gritando, pastor, Deus, nos tire do Egito. Deus, nós queremos sair do Egito. Nós queremos sair dessa terra. Nós não aguentamos mais viver neste lugar. Mas dentro deles, eles queriam continuar no Egito. Dentro deles, eles gostavam da cebola, dos pepinos do Egito, dos melões do Egito. Então o que aconteceu? Deus ouviu o gemido. Sabe por quê? Porque o gemido vem da alma. Aleluia. O gemido fala a verdade. Aí você está entendendo por que muitas vezes eu gosto de barulho. Eu gosto de barulho. Aí você vai entender o porquê que muitas vezes tem pessoas que entram calado na igreja, vive calado, passa 10 anos e ele está calado. Você fala, meu Deus, esse homem, essa mulher é uma geladeira. Mas você vê que ele é sempre abençoado.
Ele sempre é abençoado. Aí já aquele que grita muito, aí você vê que tem um negócio meio estranho. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus conhece dentro. Deus ouve o gemido. Talvez a irmã nunca abriu a boca, mas Deus, toda vez que ela entra, Deus confere a alma, o coração e ouve o gemido. E aquele que grita muito, ele fala da boca para fora: Deus, eu quero, Deus, eu te adoro, eu te amo. E Deus fala: não ama nada. Porque Deus conhece dentro de você e Deus está te vendo aqui nessa noite. Aleluia. Talvez até agora você não abriu a boca, mas eu tenho algo para te dizer nessa noite. Deus já colheu o gemido da tua alma. Deus já colheu o clamor do teu coração, o gemido do teu coração, e Ele sabe o que você necessita. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E Deus enviou o socorro. O socorro foi Moisés, irmãos. Os irmãos sabem toda a história. Moisés veio, foi ali, entrou no Egito, resgatou com a presença de Deus, porque sem a presença de Deus, como o pastor orou aqui nessa noite, nós não somos nada, nós não podemos nada. Ele, com a presença de Deus, ele conseguiu resgatar o povo, e vocês conhecem a história, não precisa de eu narrar. Então aqui o capítulo 21, irmãos, o que nós temos é um povo que saiu do Egito e eles estão em uma jornada. Você vai olhar, talvez a sua Bíblia, no versículo 10, vai estar escrito assim: a jornada dos israelitas. É o pico do texto, não sei se todas as Bíblias estão escritas isso, mas a minha está. Talvez as Bíblias pentecostal tudo está. Jornada dos israelitas. O que nós temos aqui é um povo que saiu do Egito e eles estão em uma jornada. Jornada essa que tinha um destino. Porque Deus, Ele não tirou o seu povo do Egito. Presta atenção para você ver. Ele não vai lá e tira o seu povo do Egito para que eles andassem outrora desorientados. Porque eles tinham um destino. E o destino deles era Canaã. Assim como nós. Deus não me resgatou, não te resgatou para que você viva por aí desorientado. Viva por aí andando sem rumo. Você tem um destino. Você tem um destino. Diga para o teu irmão: você tem um destino. Você tem um destino, minha irmã. Se alguém ainda se lembra qual é o nosso destino, eu gostaria que você glorificasse a Deus. Qual é o nosso destino, irmão? É o céu. Qual é o nosso destino, irmão? Aleluia. Mas pastor, o povo ficou desorientado. Eles arrodearam por 40 anos. Isso se deu, irmão, porque eles desobedeceram, murmuraram. Mas que eles tinham um destino, eles tinham. Que eles tinham um lugar para ir, eles tinham. Deus não os resgatou para andar desorientados. E eles saem em uma jornada, irmão. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Eles agora estão em uma jornada. E quando nós lemos aqui no versículo 21, pastor, capítulo 21, versículo 21, eles estão, irmãos, eles não estão no início, eles também não estão no meio, mas eles estão quase no fim dessa jornada. Em uma ordem cronológica, se você for acompanhar todos os acontecimentos, você vai ver que eles já estão para lá da metade da jornada. Aí, irmão, até chegar aqui, no versículo de número 20, nós lemos a partir do 21. Até chegar aqui, no cume de Pisga, à vista do deserto, eles já passaram por muita coisa. Até chegar neste momento, o povo já passou por muitas coisas. Eles já passaram por lamentos, passaram por ali muitas percas, choraram muito, viram amigos se perder pelo deserto, lamentaram. Mas pastor, só teve coisa ruim? Não, irmão, teve coisa boa também. O mar se abriu, glória a Deus. A Bíblia diz que Deus era ali o sustento, ali numa coluna de fogo durante a noite para aquecer, e numa nuvem de dia para ali os proteger do calor do deserto. Tinha maná, tinha ali muita fartura. Até este momento, irmão, eu gostaria que você entendesse que até chegar neste momento, irmão, a jornada deste povo era uma jornada intensa. Era uma jornada intensa. Se você for meditar, se você for adentrar mais e mais no texto, as horas nos permitem, começa até a faltar as palavras, não é verdade? Mas se você for adentrar e meditar, vai te faltar até fôlego. Você vai ver que esse povo até chegar aqui, eles passaram por muita coisa. Eles passaram por muita coisa. Eu gostaria que você se colocasse no lugar deles. O que nós temos aqui, eu não vou complicar, mas nós temos aqui uma tipologia bíblica.
nós somos este povo que está em uma jornada. Até chegar aqui, irmão, você também já passou por muita coisa, não é verdade? Verdade, Jesus. Eu não sei quando começou a tua caminhada, não sei quando você aceitou Jesus, mas eu sei que até chegar aqui você passou por muitas coisas. Glória a Deus. Você já passou por perseguição, por lamento, por derrota, mas também você já passou por muita coisa boa. Se eu for passar o microfone para cada um de vocês aqui, cada um tem um testemunho para contar. E nós vamos virar à noite, nós vamos chegar amanhã no culto, na hora do culto, e tem gente contando bênção. Tem gente contando alguma coisa. Até aqui, a tua jornada tem sido intensa. Mas quando eles chegaram aqui, irmãos, parece que eles pararam para analisar. Em uma análise, irmãos, de certo modo, pastor, eles estavam alegres, porque tinham visto muitos milagres, muitas coisas boas tinham acontecido, mas eles também estavam tristes, porque muita gente tinha morrido, já tinham sofrido muitas coisas, já teve muita rebelião, já teve muita coisa acontecendo ali naquele deserto. Então, quando eles chegaram aqui, eu gostaria que você prestasse atenção. Quando eles chegaram aqui, exatamente neste momento, eles estavam meio a meio. Sabe como que eles estavam, irmão? Eles queriam chegar em Canaã. Eles ainda tinham desejo de chegar em Canaã. Mas eles queriam chegar em Canaã, pastor, sem guerrear, sem lutar. Ou seja, havia desejo de Canaã, mas não havia mais desejo de luta, de guerra. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eles queriam desviar? Não, eles não queriam desviar, porque se ainda tinham desejo de chegar em Canaã, é porque eles ainda queriam estar na presença de Deus, queriam aquilo que Deus havia prometido. Aleluia. Aí quando eu disse que nós somos este povo, que estamos em jornada, e nós também temos um destino que é o céu de glória, talvez você chegou aqui nesta noite e você está dessa forma. Talvez você ainda tenha desejo de chegar no céu, porque se você não tivesse, você não estava numa vigília até uma hora dessa, não é verdade? Você tem desejo de chegar no céu, mas talvez você não quer mais guerrear. Talvez você não quer mais luta. Talvez você não quer mais desbravar como você desbravava antes. Pastor, eu não estou entendendo, então eu vou esclarecer mais para você. Irmão, esse momento é aquele momento que você, talvez quando começa o ano, eu não sei como que é aqui, o pastor chama para uma reunião e de repente você já sai de casa e fala, hoje eu vou entregar o cargo. Glória a Jesus. É aqueles momentos que você fala assim, que a pastora marca o ensaio e fala, não, eu não quero nem cantar mais. É aquele momento assim que você tem desejo de chegar no céu, mas por tanto, talvez um trauma na sua jornada, você quer chegar no céu, mas você quer parar de guerrear, de trabalhar. Só que o problema é o seguinte, eu disse que enquanto Jesus não voltar, a guerra ela vai ser inevitável. Não tem como. Enquanto não acontecer o arrebatamento da igreja, é impossível a gente parar de lutar. Isso acontece até com a gente que está na liderança. Esse momento aqui é aquele momento que o pastor olha lá para a porta, já aconteceu comigo, e você pensa assim, eu era tão feliz quando eu era porteiro. Glória a Jesus. Eu era tão feliz quando eu era somente o diácono da igreja. Sabe por quê? Porque a jornada, irmão, ela é tão intensa que ela traz, muitas vezes ela nos traz traumas. Os irmãos estão entendendo, estão compreendendo a mensagem? E eles chegaram aqui, e eles chegaram dessa forma. Eles estavam alegres, mas eles não queriam mais guerrear. Faltava alguns lugares para eles passarem, para eles chegarem à tão sonhada terra. Mas eles não queriam mais guerrear. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma reunião ali naquele deserto, porque o texto vai começar assim, então Israel mandou mensageiro. Esse então é ali a conclusão da reunião que eles fizeram. Eu não sei quem eles convocaram, mas eles chamaram ali a turma, e eu penso que eles saíram perguntando, o que você acha? Como está até aqui para você? O que você está passando? E eles foram respondendo, né? Alguns disseram, eu estou feliz, até aqui eu estou feliz, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso eu estou alegre, né? Até recitou um salmo. Mas teve outros que falaram, eu estou meio triste, eu estou meio cansado.
Aí sabe o que eles fizeram, irmão? Eles chegaram à conclusão de tentar passar por esse território sem guerrear. Aí o texto vai dizer assim: então Israel, olha aí na sua Bíblia, mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real, até que passemos teus termos. Sabe o que eles estavam querendo? Eles mandaram mensageiros, eles chegaram à conclusão e falaram assim: vamos mandar pessoas lá, e vão pedir para o rei ali dos amorreus, o rei Seom, para que ele deixe nós passar pelo território deles desapercebido. Nós vamos falar para ele que nós não queremos tocar em nada naquele lugar. Nós só queremos ir pela estrada real, como se fosse ali a Main Street. Nós só queremos ir passar diretão, nós não vamos olhar para o lado nem para o outro. Nós só queremos chegar em Canaã. Nós só queremos chegar em Canaã, nós não queremos tocar em nada dele. Só que o problema, irmão, que o povo de Deus não quer guerra. Mas só que o inimigo quer guerra. Você está entendendo onde é a diferença? Talvez você não quer guerra, talvez você falou para o pastor que não quer nem participar mais de nada aqui na igreja. Mas o inimigo, ele não para. Ele não para, você pode perceber que ele não para. Ele guerreia na tua casa, ele guerreia no trabalho, ele não para. Talvez você quer parar, mas ele não para, ele quer guerra a todo momento. No casamento, no seio, entre os amigos, até dentro da igreja, ele quer guerra toda hora. Toda hora que ele guerra. Aí quando o Seom, irmão, Seom no texto, eu disse que, para os irmãos entenderem melhor, nós representamos, né, o povo israelita. Nós estamos em uma jornada. Precisamos ainda passar por alguns momentos, né, até o arrebatamento. E Seom, irmão, no texto ele entra como o inimigo das nossas almas. É ele que não quer guerra. Aí você vai ver que quando os mensageiros chegaram até Seom e pediu, irmão, pediu para passar, eles pediu de bem, falou: deixa nós passar, e nós não queremos tocar, nós queremos chegar em Canaã, nosso alvo Canaã. Nós não queremos pegar nada aqui de vocês, nós queremos só ir reto. Aí vocês vão ver que Seom, irmão, sabe o que ele fez? Ele usou uma estratégia muito mais que maligna. Porque além dele não aceitar a proposta, sabe o que ele fez? A Bíblia vai dizer que ele não esperou o povo de Israel, o povo de Deus, chegar perante a ele. A Bíblia vai dizer que ele foi de encontro, está na Bíblia aí. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto. Aleluia. Você está entendendo? Ele não esperou o povo se aproximar. Ele pensou assim: eles não estão querendo guerra? Se eles não estão querendo guerra, eu estou querendo, eu estou querendo guerra. E outra coisa, esse momento ele está lá no deserto. Então ele concluiu que se ele fosse até o deserto, onde o povo de Deus estava desprovido, talvez de mantimento, talvez de uma veste muito boa, ele concluiu que ele ia pegar o povo de Israel e ia detonar com o povo de Israel, com o povo de Deus. Ele usou uma estratégia maligna, que o inimigo até os dias de hoje tem usado, tentado parar crente no deserto. Tentado destruir crente no deserto. É o que o diabo faz, ele tenta destruir o crente quando o crente está no deserto, porque o diabo, ele calcula que o crente no deserto ele está desprovido. Mas ele perde viagem, porque se tem um território que o crente guerreia e guerreia bem, é o deserto, não é verdade? Quando a gente está no deserto, a gente ora mais. Quando a gente está no deserto, a gente jejua mais, busca mais. Então, o diabo, ele perde viagem. Porque o crente, quando está no deserto, ele fica poderoso. E foi o que aconteceu. A Bíblia vai dizer que agora Seom, pastor, ele chamou todo o povo, convocou todo o povo ali e foi de encontro ao povo de Israel no deserto para acabar, liquidar com aquele povo que só queria chegar em Canaã. Aquele povo não queria guerra, aquele povo não queria de nada, não queria saber de nada, eles só queriam chegar em Canaã. Mas Seom não aceitou. O inimigo das nossas almas, ele não vai aceitar. Talvez você queira chegar dessa forma, sem guerra, sem luta. Talvez você só quer chegar, você fala: meu Deus, eu só quero chegar nessa glória que tanto o pastor fala, tanto eu ouço. Toda a minha vida eu tenho escutado falar sobre esse céu, sobre essas mansões, esses lugares, paraísos. Mas enquanto Jesus não voltar, nós teremos que usar as armas espirituais que Ele deixou para nós. A Bíblia vai dizer que Ele chegou ali pensando que o povo estava desprovido.
E realmente o povo estava desprovido, talvez, de coisas ali que para eles, né, naquele momento não seria muito útil. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que Israel ainda estava com uma arma guardada. E essa arma que eu quero falar aqui para você nessa noite. Aleluia, Jesus. Quando te falta o louvor, irmão, por isso que você tem que ter sempre a espada. Porque tem momento, irmão, que vai sugar toda a sua força. Tem momento que você não vai conseguir cantar um hino. Tem momento que você não vai conseguir, você vai tentar cantar um hino, mas não vai vir nem letra de hino. Mas se você tiver a espada, irmão, se você tiver a espada, não tem capeta, irmão, que fique de pé perante a espada de Deus. A Bíblia vai dizer que ele chegou empolgado, pastor, ele chegou empolgado, varão. Chegou empolgado, chegou para detonar, acabar com o povo de Deus. Aí aquele povo que estava desanimado, varão, a Bíblia vai dizer que eles pegaram o que, irmão? Pegaram o quê? Aí fala mais forte, irmão. Pegaram a espada. A Bíblia vai dizer assim, versículo 24. Mas Israel o feriu a fio de espada. Glória a Jesus. E que mais? E tomou a sua terra em possessão. Olha só. Sabe aquele povo que estava desanimado, que não queria nem guerra, só queria chegar no céu? A Bíblia vai dizer que eles começaram a tomar posse de Arnon. Olha, Arnon é um território. Até Jabó, que é outro território. Até os filhos de Amon é outro território. Aleluia. Versículo 25. Assim Israel tomou todas estas cidades. E Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Hesbom e em todas as suas aldeias. Pastor, eu não estou entendendo. Irmão, eu vim te dizer nesta noite, talvez você queria ouvir que a guerra ia cessar, que a luta ia cessar, mas eu não posso mentir para você. Eu vim te dizer nesta noite, nessa madrugada, melhor dizendo, que a guerra vai continuar. Que a luta vai continuar. Enquanto Jesus não voltar, irmão, ele mesmo disse, no mundo tereis aflição. Então, enquanto ele não voltar, vai continuar as aflições, irmão. Mas o que você tem que fazer é pegar a espada, irmão. Aleluia. É pegar essa espada aqui, aleluia, e começar a aplicar ela na tua vida. É começar a pegar essa palavra, essa espada, pastor, e começar a tomar posse, igual o povo começou. Aleluia. Você viu que eles começaram num lugar, foi tomando posse no outro, foi tomando posse no outro. Sabe o que Deus falou para mim? Você pega a espada, irmão, e começa na tua casa, vai para o teu trabalho com a espada, vem para a igreja com a espada, anda na rua com a espada, aí você vai tomando posse. Você vai tomando posse na espada. Talvez as coisas não tenham dado certo na tua vida porque você tem tentado na raça. O brasileiro gosta de ir na raça, né? A raça brasileira. Mas eu vim te dizer, irmão, você só vai vencer através da palavra de Deus. Você só vai tomar posse através da palavra de Deus. Lá no teu trabalho, irmão, é só a palavra de Deus que vai funcionar. Você tem tentado do teu jeito, aleluia. Começa a aplicar a palavra que você vai ver. Começa a meter a palavra que você vai ver. Do nosso jeito, irmão, não dá. Do nosso jeito não dá. Mas através da palavra a gente vence. Aleluia. Porque a palavra tem poder. Aleluia. A palavra tem poder, a espada tem poder. Santo de Israel, aleluia. Faça como Jesus. Jesus nos dá uma lição muito grande. Assim que começou, iniciou o seu ministério. Você vai ver que Jesus, ele foi ali perseguido, foi tentado por Satanás, e Satanás usou a mesma estratégia de Seom. Não é verdade? A mesma estratégia de Seom. Você vai perceber que Satanás foi ao encontro de Jesus aonde? No deserto. A mesma intenção de Seom. Ele pensou que ia acabar com Jesus logo ali, antes dele iniciar o seu ministério. Ele pensou que Jesus, estando naquele deserto, Jesus estava desprovido. Realmente ele estava desprovido de pão, de água, de alimento. Então ele chegou ali e pensou assim, eu vou acabar já com ele antes dele começar. E ele chega para Jesus, e ele diz para Jesus, se você não é o Todo-Poderoso, diz que essas pedras se tornem em pães. Aí Jesus fala para ele, nem só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra. Palavra, espada. Palavra que sai da boca de Deus. Palavra. Pastor, eu não estou entendendo. Talvez você tenha tentado, irmão, firmar na casa do Senhor Jesus, eu não te conheço.
Talvez você tenha tentado se levantar ministerialmente. Mas você ouve tanta coisa te condena, talvez até a tua própria consciência te condena. E você não consegue se firmar. Isso acontece muito na Irlanda. Muita condenação. Aí você sabe o que você tem que fazer, irmão? Não é bater boca. Não é bater boca. Não é tentar vencer na garra. O que você tem que fazer é aplicar a palavra, a espada. Aleluia. É o que o irmão leu aqui em Romanos 8, no versículo 1. Ele leu o versículo 30. Mas o que diz o versículo 1? Portanto, nenhuma condenação há. Aleluia. Aí você vai vencendo na palavra, você está entendendo? Você vai dominando na palavra. Talvez você tenha enfrentado toda a sua vida palavras de fracasso, palavras de derrota na tua vida. E você tem aceitado isso, ou você tem tentado debater. Mas não debata não, irmão. Vai na palavra, vai na espada. Aleluia. O que Filipenses 4,13 diz? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Você vai aplicando a palavra, vai metendo a palavra, vai metendo a espada, e o mal vai saindo. Aleluia, Jesus. E o mal vai saindo. Glória a Deus. Talvez você tenha vindo para a igreja e as pessoas falam, não adianta você ir, porque a sua família nunca vai. Aí você, em vez de debater, fala, eles vão sim, vocês vão ver. Sabe o que você faz? Vai lá na espada, Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Você vai vencendo na palavra, você está entendendo? Você vai metendo a espada, vai metendo a espada aqui, vai metendo a espada ali, e o mal vai saindo. Aleluia. Ah, irmão, é tudo mentira o que o povo que te fala lá na igreja, não vai acontecer nada na tua vida. Aí você vai lá em Números 23:19 e diz assim: ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, falaria e não confirmaria. Aí você vai metendo o mal vai saindo, porque não tem como, irmão. Aleluia. O mal não resiste ao poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. É através da palavra que a gente vai vencer. É através da palavra. Aleluia, meu Jesus. Talvez você chegou desanimado. Obrigada, Jesus. Talvez você chegou aqui, hoje eu já ouvi muito isso. Chegou querendo parar, chegou aí, não sei como. Mas tem desejo ainda de ir para o céu. Eu sempre Aleluia, tenho. Jesus. Se não tivesse, você não estaria aqui. Era o último lugar que você estaria, era aqui dentro, uma hora dessa, quase 2 horas da manhã. Talvez você chegou aqui e você quer ir para o céu. Você quer encontrar com Deus. Você quer ver Jesus Cristo face a face. Deus de glórias, aleluia. Mas você precisava de uma palavra de ânimo. Eu trouxe uma palavra de ânimo para você, da parte de Deus. Glória a Deus. Pega a espada, irmão. Levanta a espada, pelo amor de Deus. Pega a espada e começa a aplicar a espada na tua vida. Começa a aplicar a espada na tua casa. Chega lá e mete a espada lá. Fala, eu não aceito aqui. Aí como é que é? Você pirou, mulher? Você vai na espada. E vai lendo a espada, vai metendo a espada. E assim falar alguma coisa, você procura que tem alguma coisa. Irmão, você sabia que tudo que você precisava tem na Bíblia? Aleluia. Tudo que você precisava tem na Bíblia. Tem. Aleluia, Jesus. Então você não precisa debater, tentar vencer na raça. Há momentos que a gente passa por esse momento. Todo crente, irmão, se você não passou por esse momento aqui de Números 21, irmão, não é praga de pastor, não. Você talvez um dia vai passar. Aleluia, Jesus. Talvez um dia você vai passar. Você vai chegar em um determinado momento da tua jornada e você vai se sentir dessa forma. Você vai falar: Aleluia. meu Jesus da glória, meu Jesus, eu tenho desejo de chegar. Eu tenho desejo de chegar no céu. Mas meu Senhor, eu não aguento mais essa luta. Eu não aguento mais essa guerra. Eu não aguento mais essa batalha. Eu quero chegar, me deixa chegar, me deixa chegar. Mas não vai ter como. O inimigo, ele não para. Amanhã, ou ainda hoje, durante a semana, a todos os momentos, mas nós vencemos todo o mal através da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Todo mal nós venceremos e vencemos através da palavra, porque Ele vela pela sua palavra. Porque Ele vela pela sua palavra. Eu estou dizendo que Jesus Cristo, Ele vela pela sua palavra. Quer ver um negócio, irmão? Eu não ia falar isso aqui não, mas veio aqui no meu coração neste momento. Quer ver um negócio que Jesus vela pela tua palavra? Jesus, a Bíblia vai dizer que quando Ele estava lá na cruz do Calvário, irmão, a Bíblia vai dizer que os soldados lhe deram ali vinagre e fel para que Ele bebesse.
Só que aí a Bíblia vai dizer que ele provou e jogou fora, e não quis beber. Ele provou, mas jogou fora. Aí quando você lê os capítulos antes, quando Jesus está ali na última ceia com os seus discípulos, o que ele vai fazer? Você lê lá depois na tua casa. Você vai ver que ele vai distribuir o pão, distribui ali o vinho, e no momento ali que ele bebe daquele vinho, do suco de uva ali, daquele vinho, daquele produto ali da videira, você vai ver que ele vai dizer, ele vai proferir as seguintes palavras: portanto, não mais beberei eu deste fruto até aquele dia que eu beba de novo. Aquele dia que eu, você, o presbítero, a irmã, a pastora, o pastor, aquele dia, ele está falando, aquele dia lá das bodas, aleluia, do cordeiro, que ele vai beber de novo. Glória a Deus. Aí, irmão, você vai entender que quando o soldado chega e entrega o vinagre para ele beber, o que acontece? Ele se lembra, ele vai se lembrar, pastor, não está na Bíblia, irmão, pode ler. Ele vai se lembrar da onde vem o vinagre? Da uva, da videira. Aí ele se lembrou que ele tinha feito uma promessa, ele tinha dado uma palavra aos seus discípulos que só ia beber de novo naquele dia. Que nós vai estar lá para comprovar. Aleluia. A glória a Jesus. Que eu e você vai estar lá para comprovar, porque ele vela pela sua palavra. Ele deu uma palavra para os discípulos. Então quando jogou o vinagre na boca dele, ele falou: eu não posso beber esse negócio, porque eu prometi para eles que eu só beberei de novo com a minha igreja, com a minha noiva, lá naquele grande dia. As palavras de Jesus têm poder. Quer ver outro negócio que desceu aqui? Perdão, pastor. Amém. Quer ver outro negócio? Que as palavras de Jesus têm poder? Eu estou te encorajando para você vencer na palavra, porque a palavra tem poder. Glória a Deus. Pastor, mas tem tanta coisa por aí e está falando tanta coisa porque não é palavra. Porque se é palavra, cumpre, irmão. A palavra de Jesus com o pastor, mas falou alguma coisa e não aconteceu, então não foi palavra de Deus, não tem base na Bíblia, porque se tem base na Bíblia, irmão, Deus vela pela sua palavra. A Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém de Judá, não é verdade? Todo mundo sabe disso. Por que Jesus nasceu em Belém de Judá? Naquele tempo nem fazia pré-natal. Então não é porque a Maria morava em Belém de Judá e ele tinha que fazer pré-natal e nascer ali, né? É por causa disso? É porque então Jesus nasceu em Belém de Judá. Só porque para você entender que Deus, se Jesus falou na tua vida, tem que cumprir. Se tem base bíblica. Se tem base na Bíblia, tem que se cumprir. Por que Jesus nasceu em Belém de Judá, irmão? Para cumprir uma profecia bíblica. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, irmão, se tem base bíblica, vai se cumprir na tua vida. Aleluia. Eu não sei o que já foi dito na tua vida, talvez já foi dito tanta coisa, que fala tanta coisa, já foi dito tanta coisa na tua vida, irmão. Se tem base bíblica, vai cumprir, mas se não tem, irmão, não tem como, não vai cumprir. Tem tanta coisa falando sem base. Não tem base, irmão. Não tem base, pastor. Tem coisa que não tem base na Bíblia. Eu sou obrigado a dizer que tem coisa que não tem base. Está prostituindo, está adulterando, está fornicando, e Deus está dando vitória. Não tem base, irmão. Nem vai entrar no céu os fornicadores. Ficarão de fora quem? Os adúlteros. Ô, glória. E como que Deus está dando vitória? Me fala, me explica. Que base tem, irmão? Que base tem na palavra de Deus? Mas se tem alguma coisa na tua vida, irmão, que tem base bíblica, procure analisar, irmão. Procure analisar o que tem sido dito. Eu disse para minha esposa que às vezes a gente fala que as igrejas não têm mais aquele dom de interpretação de língua, mas eu estou vendo que tem sim, pastor. Porque eu tenho visto muito profeta falando em língua estranha e tem irmão chorando porque então deve estar entendendo. Não é verdade? Não é verdade? Glória a Deus. Porque o profeta está falando em língua estranha, a pessoa está recebendo, irmão, procura ouvir o que o profeta está falando. Aí você põe no teu coração e leva para a tua casa. Irmão, é difícil dar glória, mas eu preciso falar isso para você. É mais difícil para mim falar do que para você ouvir. É mais difícil para mim falar do que para você ouvir. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus, porque Jesus está às portas. Jesus está voltando. E se nós não ficarmos com a Bíblia, vai acontecer igual aconteceu com o povo nos dias de Oséias. Pereceu por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento de Deus.
por falta de sabedoria de Deus, e a gente só adquire, eu disse no início, através da sua palavra, porque as palavras de Jesus têm poder. Aleluia. Quem aqui já foi no funeral? Eu já fui em funeral no Brasil quando era criança. Quer ver uma cena, varão, comum no funeral? Quer ver uma cena comum no funeral? É uma pessoa falando com defunto, não é verdade? Eu já vi isso muito na minha infância. A pessoa chegar lá e ficar falando com o defunto. Mas eu, na minha memória, não me lembro de nada acontecer. Se já aconteceu com você, meu Deus, maravilha. Mas na minha memória nada acontecia. Mas a Bíblia, irmão, diz que a palavra de Jesus é tão forte, tão poderosa, que as 3 vezes que ele falou com o morto na Bíblia, ele teve que se levantar. As 3 vezes que Jesus conversou com o morto, as palavras de dele é tão forte que o defunto não existiu e teve que se levantar. O primeiro foi o filho da viúva de Naim: menino, a ti te digo, levanta-te. Aleluia. A segunda, a filha de Jairo, não é verdade? Talitá cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. Glória a Deus. O terceiro foi quem? Lázaro. Lázaro, vem para fora. Aleluia. Lázaro, vem para fora. As palavras de Jesus têm poder. Glória a Deus. As Aleluia. palavras de Jesus têm poder. Começa a aplicar ela na tua vida, irmão. Vai para o teu trabalho, na segunda, aplica a palavra lá. Vem para a igreja, aplica a palavra aqui. Vai andando através da palavra de Deus. Vai andando através da palavra de Deus. Fica firmado na palavra de Deus. Aleluia. Fica firmado na espada. É com a espada que a gente vai mandando o mal correr, né? É com a espada que a gente vai vencer. As forças estão se acabando, né? A noite já está, vai faltando palavras, mas eu vim te dizer, irmão, mesmo que cansado, mesmo que faltando palavras, a gente já começa até a gaguejar nesse momento, né? Falta palavras no vocabulário, ainda o vocabulário não é tão, né? Igual do pastor Fernando. Então você falta palavras, mas eu vim te trazer uma palavra de ânimo, irmão. Enquanto Jesus Cristo não voltar, a guerra vai ser inevitável, pastor. Não tem como parar. Não tem como parar. Você não pode parar, varão. Você não pode parar, varão. Você não pode desistir. Você não pode. Aleluia. Pega a espada e bota o cão para correr através da espada. Aleluia. E bota o capeta para correr através da espada. Bota o desânimo para sair. Bota todo o mal, irmão, para sair através da espada de Deus. Deus, nós queremos, ó Pai, nesta hora, Senhor, render graças ao Teu nome. Nós queremos, ó Pai, Te exaltar. Nós queremos, ó Pai, Te agradecer por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito até aqui no nosso meio. Deus, pelos louvores que foram entoados. Deus, pelas vidas que vieram aqui, Senhor, Te adorar nesta noite. Deus, pessoas, ó Pai, cansadas. Pessoas, ó Pai, que trabalharam, ó Pai, esse dia de hoje, ó Pai, mas trocaram o conforto dos teus lares para estar aqui na tua casa, te adorando, te louvando e te glorificando. E eu tenho certeza, ó Pai, como foi dito, ó Pai, pelo anjo desta igreja, como autoridade maior nesta casa, Deus, no início, ó Pai, desta reunião, Ele invocou, ó Pai, a Tua presença, e o Senhor é um Deus, ó Pai, que ouve o clamor, ouve o gemido, e o Senhor se fez presente neste lugar, e Ele mais, ó Pai, te pediu para que o Senhor abençoasse, ó Pai, a todas as pessoas que adentraram este santuário nesta noite, e eu tenho certeza, ó Pai, que este clamor, este pedido, ó Pai, foi confirmado nesta noite, porque nós estamos, ó Pai, saciados, ó Pai, pela Tua presença, saciados, ó Pai, pela Tua graça. Deus, nos dá, Senhor, força, Senhor, para suportar os dias maus, para suportar, Senhor, os dias vindouros, não sabendo, ó Pai, quanto tempo resta, mas sabemos, ó Pai,
que nós temos o Senhor na nossa vida, ó Pai, e agindo o Senhor, nada pode impedir na nossa vida. Deus, eu quero repreender, meu Pai, nesta noite, toda palavra, ó Pai, de maldição contra a vida, ó Pai, deste varão, contra a vida desta varoa, toda palavra, ó Pai, de desânimo, Pai, toda ação do mal, Senhor, que tentou parar ele esta semana, que tentou parar ela esta semana, Pai, em nome de Jesus, que todo mal seja desfeito, que todo mal seja anulado. Se porventura, ó Pai, existem pessoas aqui, ó Pai, que estão, meu Pai, com mal, Senhor, que vem por muito tempo carregando mal, Senhor, por algo do passado, uma obra, ó Pai, maligna ali no passado, ó Pai, que sejam desfeitas nessa madrugada, Senhor, que seja, ó Pai, quebrado nessa madrugada, Senhor, toda ação do mal, Senhor, e que ela possa, ó Pai, sair daqui nesta noite, ó Pai, encorajados, ó Pai, pela Tua palavra, prontos, ó Pai, para tomar posse, ó Pai, de todas as coisas, ó Pai, através da Tua palavra. Deus, confirma a Tua palavra. Tu sabes, Deus, que eu peguei a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Eu te louvo por essa oportunidade. Sei, ó Pai, que esta noite, ó Pai, não foi uma coincidência, ó Pai. Sei, ó Pai, que foi marcado pelo Senhor, meu Pai. Por isso nós viemos aqui, estamos alegres, Senhor. Ser conosco em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem sabe cantar assim? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra novamente, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.